convidar o deputado Carlos Bezerra Júnior para a sua abordagem do tema. E eu sei que a tarefa é difícil porque o impacto é grande de todas essas imagens, de todo esse conteúdo, mas tenho certeza que Deus continuará a nos conduzir nessa reflexão. Carlos Alberto, por favor. Boa noite a todos. Quero confessar aqui a alegria e o sentimento de honra que tenho nessa noite por compartilhar esse espaço, por fazer uma discussão de tamanha relevância, mas principalmente por participar dessa discussão com vocês e com dois daqueles que chamo de meus mestres, aqueles que têm, pelo que têm pregado, mais do que pelo que têm pregado, por aquilo que tem vivido, tem inspirado muito da minha ação pública nessa cidade e nesse estado. E eu, depois, dificílimo falar depois das palavras e das imagens que traz o pastor Antônio Carlos para nós, mas eu queria aqui pontuar algumas questões, olhando para o problema, para a tragédia, para a violência do Realengo e o que ela pode nos ensinar, que lições podemos nós extrair a partir dessa tragédia. E aí eu trouxe alguns slides que eu quero me guiar aqui hoje à noite. Passa o primeiro para mim, por favor. E eu me deparei com essa fala do Bertolt Brecht, que diz o seguinte: do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem. Do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem. E eu fico tentando compreender qual o nosso papel naquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, mas não só naquilo que acontece no Rio de Janeiro. Qual o nosso papel, qual a nossa responsabilidade, que lições podemos nós aprender a partir das tragédias de violência cotidianas que vimos aqui nas imagens, mas que vemos todos os dias na nossa cidade. E muitas delas que não vemos e que acontecem em número ainda muito maior. A tragédia do Realengo é a expressão da violência presente em nós, presente no cotidiano, presente todos os dias. Pelo grotesco, pelo inusitado, ela é chocante, ela chama atenção. Mas o que deve também nos chamar a atenção, assim como o que vemos nessas imagens, o que tem que nos chamar a atenção, o que tem que mover o nosso coração em misericórdia, o que tem que fazer-nos avançar e termos empatia e compaixão, é a compreensão do processo social que leva à violência. Nos choca um indivíduo nós temos até acho que uma foto dele, do Wellington, um indivíduo de 23 anos, com distúrbios psíquicos, familiares, com uma história complicada. Se você quiser passar para mim o outro slide com o Wellington, mas nos choca a imagem desse indivíduo, as imagens de violência que ele produz, mas eu fico pensando, que tipo de processo social leva um sujeito a matar 13 crianças? Que tipo de processo? Porque tem um processo. E para mim, esse Wellington é um sujeito desses invisíveis da sociedade. Um desses que a sociedade não enxerga. Um desses para quem a sociedade é indiferente. E eu não quero aqui ser simplista e dizer que no fundo, a sociedade é a grande culpada por isso, porque afinal de contas, a invisibilidade dele é a exclusão de direitos e um tanto de outras coisas. O que eu quero dizer é que a invisibilidade, a indiferença social da qual ele é vítima, é um dos fatores também fundamentais e preponderantes que a gente precisa pensar e repensar todos os dias. Porque esse menino, sem dúvida nenhuma, esteve numa escola, estava inserido numa família, filho de mãe esquizofrênica, adotado por uma nova família,
esse menino é fruto de indiferença desses ambientes. E quando eu chamo de indiferença e invisibilidade, eu chamo de alguém que não tem voz. Mais do que não tem voz, é alguém que além de não ter voz, não tem ninguém que o escute. Ele não tem o professor na escola que poderia tê-lo escutado e percebido minimamente que ele tinha alterações psiquiátricas que poderiam levá-lo a cometer um ato violento. Ele estava inserido numa família onde ele havia sido adotado, que poderia ter sido instrumentalizada para perceber que esse menino tinha sérios problemas e que ele deveria ter outro tipo de abordagem. Ele é invisível na escola, onde a gente também não sabe que tipo de grau de humilhação ele sofreu, o que também não justifica, eu tenho um receio dessa coisa do bullying ser o bode expiatório, o grande motivo, a justificativa para grandes violências, né? Mas o fato é que não se sabe que grau de humilhação sofreu esse menino na escola. Até porque sua voz não foi ouvida. Quais eram os canais para ele fazer a denúncia? Quais os canais para ele se defender? Que tipo de capacitação tinham esses professores para perceber, olha, está passando do tom, está demais, está fora da normalidade. Ele é invisível. Invisível para o serviço público de saúde, que com certeza ele passou em alguma unidade de saúde, em alguma unidade básica de saúde, onde não teve um profissional, fosse uma enfermeira, um médico, que pudesse olhar e falar, peraí, esse menino tem distúrbios psiquiátricos, alguém precisa cuidar dele, alguém precisa olhar para ele. Mas o fato é que ninguém o enxergou. A sociedade não o viu. E quantos Wellingtons, Joões, invisíveis. Esse não se deixar tocar pelo outro, como aqui ressaltava o pastor Antônio Carlos, é que me preocupa. Essa indiferença social é que me preocupa. Essa despreocupação com o direito do outro, ou talvez essa falta de concepção de que a não garantia do direito do outro, no fundo, me toca. Quando o outro está privado da garantia do seu direito, eu imediatamente estou privado também do meu. Que como bem lembrava o nosso mestre, Martin Luther King, a injustiça em qualquer lugar significa injustiça em todos os lugares. Agora, que tipo de processo social leva um indivíduo a responder com tal violência? Porque para mim é uma reação. É uma reação. Reação a um processo social violento, que não é um processo simples, que não tem um único fator, que tem um caldo enorme de fatores. Como eu disse aqui, não quero simplificar, mas o meu tempo é curtíssimo, quer dizer, não dá para a gente também ampliar isso mais do que a possibilidade. Mas esse processo que é complexo, esse processo tem na sua forma mais aguda, que é a invisibilidade, tem violência. É uma violência a invisibilidade, é uma violência a indiferença, porque ela não reconhece a existência do outro. E aí, numa sociedade de imagem, como chamava o Max Weber, qual é o peso nessa sociedade de imagem de ser invisível, de não ser enxergado, de não ter voz? Qual é o peso? Não ver, na minha forma de ver, é talvez a mais aguda forma de violência que a nossa sociedade pode praticar. Não enxergar é talvez a mais aguda forma de violência que nós podemos praticar. Porque ser invisível nessa sociedade é praticamente ser inexistente. Não ter quem te veja, não ter quem te enxergue, não ter para quem falar, não ter quem te ouça, é não existir no mundo em que nós vivemos. E a nossa sociedade cria seres que não são visíveis, que estão sendo jogados nas lixeiras. A gente tem uma epidemia de crianças, de recém-nascidos sendo jogados nas lixeiras. Essa sociedade que não enxerga, cria seres invisíveis dentro de casa, vítimas da violência sexual que acontece no núcleo familiar.
e que é protegida, essa invisibilidade é mantida pelo pacto de silêncio, que acontece dentro de casa. Nós vivemos num país onde uma criança é abusada sexualmente a cada 8 minutos. A cada 8 minutos uma criança é abusada sexualmente. Dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, ano de 2008. Essa sociedade produz seres invisíveis que são vítimas do abandono em casa e na rua. Como eu disse, na lixeira. Nas ruas, nas praças da nossa cidade. O abuso. E eu quero dizer uma coisa. Não enxergar o outro não é uma ação passiva. É uma ação ativa. Não enxergar o outro é uma escolha. É uma escolha. Faz parte daquilo que o Emil Durkheim chama de consciência social da sociedade. A nossa sociedade produz homens invisíveis. E produz homens invisíveis por escolha. Tem um livro, acho que está aí, tá aí no slide, um livro chamado Homem Invisível, escrito em 1952 pelo Ralph Ellison. Um negro que retrata nesse livro, um livro de referência, retrata nesse livro as situações, as humilhações vividas por alguém que é vítima de preconceito social e preconceito que ele coloca na forma da invisibilidade. Ou seja, não há maior violência, não há maior preconceito, não há maior agressão do que você tratar o outro como se ele não existisse. E a frase dele, projeta para mim, por favor. E na frase dele fica muito claro de que essa é uma escolha deliberada. Tem uma frase do livro que ele diz o seguinte: eu sou invisível. Compreendam bem, simplesmente porque as pessoas se recusam a olhar para mim. As pessoas se recusam. Isso ele escreveu em 52 e foi base para toda a teoria e para toda a ação na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, de Martin Luther King. Um psicólogo paulistano escreveu, na USP, escreveu um livro a partir do Homem Invisível. Ele escreveu um livro chamado Homens Invisíveis, onde ele compartilha a experiência dele de viver durante 9 anos no campus da USP, onde uma vez por semana ele se vestia de gari, ele colocava o uniforme de gari, ele, no seu tempo de doutoramento, colocava o uniforme de gari, e qual não foi a surpresa que durante o período dos 9 anos, esse livro é escrito em 2004, durante 9 anos, nenhum dos colegas o reconheceu. Os colegas passavam ao largo. Ele relata várias experiências de absoluta indiferença das pessoas, e uma delas ele chama de, como é que chama não é farda, como é que chama o uniforme. Ele falou que ele se sentia um uniforme ambulante. As pessoas desviavam, as pessoas simplesmente não enxergavam. Não enxergar, manter homens invisíveis, com certeza, quer gostemos, quer não, é uma escolha. Aliás, Jesus relata isso muito bem na parábola do bom samaritano. Quando ele ilustra a parábola, ele diz: e vinha o sacerdote e viu o homem caído à beira da estrada, viu, olhou para o outro lado e desviou o caminho. E veio o levita e viu, e olhou, viu, percebeu, olhou, mas desviou, porque deliberadamente escolheu não enxergar, não entrar em contato com essa realidade, que quer dizer muito para nós, que mostra inclusive o nosso lado feio da sociedade. Com o Wellington, tem uma ausência total de resposta da sociedade, ele simplesmente não existe. E nós criamos seres invisíveis que perpetuam um ciclo de violência. Perpetuam um ciclo de violência, que às vezes a gente não entende por que está acontecendo, mas vem se perpetuando. Eu me lembro, há 3 anos atrás, eu estive na África, falando no Fórum Social Mundial.
E me lembro de uma afirmação extremamente preconceituosa que fizeram, que não me caiu, eu não conseguia entender por que diziam aquilo. Diziam o seguinte: o índice de abuso sexual, de violência sexual na África é muito elevado porque essa é uma questão cultural dos negros. Eu ouvi aquilo, mas aquilo me caiu de um jeito, falei, que absurdo é esse? Não, porque é uma questão tribal e tal. Tem até uma questão lá, bastante isolada, de um costume tribal em que determinada etnia acredita que se alguém com HIV positivo tiver relações com uma garota virgem, será livre curado do HIV. Mas o fato é que, depois de uma discussão mais ampla, enfim, numa mesa de debates, ficou claro que o ciclo de violência que atormenta o negro na sociedade africana, negro esse que foi vítima, foi subjugado pelo branco, veio para trabalhar na construção, subjugado pelo branco, jogado em containers como os que estão aqui, submetido a essas temperaturas, subjugado, debaixo do chicote. Esse negro, vítima dessa violência, replica essa violência na mulher. E essa mulher que recebe a violência do homem, replica essa violência na criança. E assim vai do elo mais forte aos elos mais frágeis da sociedade. O fato, e eu tenho aqui mais perguntas do que respostas, e a minha pergunta é: quem é tratado como coisa, vai reagir como? Vai reagir como? Vai reagir como? Para encaminhar aqui para as últimas considerações. Nós perpetuamos ou interrompemos esse ciclo? Nós temos um compromisso claro, enquanto cristãos, nos nossos ambientes de trabalho, onde quer que nós estejamos, que é o de sermos limite da iniquidade, limites para a maldade. Nós temos esse compromisso. E nesse sentido, eu quero dizer que não existe cristianismo que não enxerga as pessoas e que não enxerga a demanda do outro. Aliás, Jesus é especialista em enxergar os que sobram, em enxergar os invisíveis, em tocar os invisíveis, em tocar os intocáveis. Por isso que a proposta do Fórum Cristão de Profissionais, para mim, faz todo sentido. Todo sentido. Porque se a violência, o abandono, o abuso são evidências, são endêmicas. Eu não vou discutir isso só com assistentes sociais, eu não vou discutir isso só com ativistas, eu não vou discutir isso só com especialistas, eu vou discutir isso com todo mundo. Qual é o meu papel, como e enquanto cristão, na resposta para a sociedade em relação a isso? E eu estou absolutamente convencido que que a questão da invisibilidade é o problema mais grave, e que ela também afeta o Estado, que também não tem olhos para enxergar. E por isso, inclusive, eu vou finalizar contando uma experiência que eu vivi, chamando a atenção do Estado, em como o Estado pode ter um olhar diferente. Como o Estado pode enxergar o invisível, pode pôr luz no invisível, porque a única maneira de nós quebrarmos o ciclo da violência, de todo esse processo social, é o quê? É enxergar o invisível. A criança é tratada como coisa, e eu vou dizer uma coisa para vocês nessa experiência. Eu fui relator da CPI da pedofilia aqui na cidade, há 2 anos atrás. E a primeira proposta que fizeram, chegou um colega, à época, um colega vereador, trazendo um monte de imagens de crianças sendo abusadas por adultos. E uma coisa assim, meu Deus, que chocado, olha só isso. Eu falei, que é isso, cara? Eu falei, isso é crime. Você ter essas imagens, mostrar essas imagens, expor essas imagens, isso é crime, isso não tem cabimento. Não, nós temos que mostrar para chocar as pessoas. Eu falei, você está expondo crianças, você está revitimizando crianças. Não cabe isso. Mas nós precisamos fazer isso para chamar a atenção da mídia. Eu falei, não. Questão de invisibilidade não é assim que se quebra, é de outra forma. E fiz uma proposta, à época, nós vamos fazer diferente. Nós vamos percorrer o caminho, a via crucis, que essa criança que é abusada na cidade percorre. Aonde ela é atendida? Que condições o hospital que a atende tem? Como são capacitados os profissionais para reconhecer os sinais de que essa criança está sendo abusada? Por quê? Porque se nós ousarmos tratar a criança como pessoa,
como cidadão, visível, darmos a ela a voz, a resposta é outra e o ciclo vai ser quebrado. E aí várias propostas surgiram e tal. E eu me lembro que à época uma pergunta me ficou, eu não sei o que é mais doente, gente. Se é mais doente a mãe que joga uma criança numa caçamba de lixo, se é mais doente aquele que adota única e exclusivamente para satisfazer seus desejos e necessidades especiais, e aí a fila de adoção, todo mundo quer um loirinho de olhos azuis. Eu não sei se é mais doente essa estrutura burocrática de Estado, impessoal, que dificulta a adoção, que dificulta a aproximação das pessoas, que não capacita os professores a que reconheçam que as crianças têm problemas. Eu não sei se é mais doente o político que usa a criança, que coloca uma criança na arena de uma Câmara ou de uma Assembleia, para que ela conte a história de como ela foi vitimizada, de como ela foi abusada. Eu encerro com vocês, tinha algumas outras coisas, mas eu encerro com vocês dizendo o seguinte: tratar a criança como pessoa, dar luz, tornar aquele ser invisível um ser com voz, dar ouvidos, se aproximar, percebê-lo como cidadão daqui do reino, é uma das saídas para a gente quebrar o ciclo da violência. O segundo passo é nós nos percebermos como agentes também dessa violência. Porque se nós nos percebemos também como agentes dessa violência, pelo fato de mantermos a invisibilidade dessas pessoas, isso é um grande passo para que a gente possa mudar o quadro. Não existe cristianismo que não enxergue pessoas, que não enxerga a demanda do outro. Isso é prática de fé. É preciso uma mudança cultural, mas é preciso uma mudança na forma de expressão do Evangelho. Converter-se ao outro é resultado imediato da conversão a ele. Não tem outro jeito. Negar a prática desse cristianismo continuará produzindo Wellingtons pelo Brasil afora. E eu quero dizer para vocês que as pedras estão clamando. E aqui eu encerro, mostrando para vocês um slide que tem me chamado muita atenção de umas pichações que tem aqui na cidade, nos muros da cidade, na região da Paulista, da Augusta, dos Jardins, enfim. E eu quero dizer para vocês que as pedras estão clamando. Não sei quem já viu esse movimento, é um movimento anônimo, mas um movimento que grita nos muros dizendo: o amor é importante. Eu não vou ser tão literal em respeito a vocês, apesar de ser corintiano, mas falando: olha, mais amor, por favor, o amor é importante. Aquela foto do meio é chocante. O amor é importante. As pessoas estão gritando, e o grande clamor, o clamor é por amor. Talvez quem piche isso, ou quem replique isso, também se sinta invisível. Pode não extravasar, esse que se sente invisível, pode não extravasar como Wellington, fruto de um movimento tão complexo. Mas são escalas do mesmo fenômeno, do qual todo mundo é culpado, mas nós talvez sejamos os mais culpados. Isso é fruto de uma sociedade que não enxerga o outro. Era isso que eu queria dizer para vocês.